O futuro político de 2026 começa a se desenhar agora. E no Rio Grande do Sul, os novos números mostram tendências claras para governador, para o Senado e para a corrida presidencial dentro do Estado. No âmbito nacional, o Instituto GERP confirma a força da polarização, mede cenários de segundo turno e revela quem desponta como alternativa. E no Congresso, deputados e senadores indicam quem deve assumir a liderança da direita caso Bolsonaro não esteja apto a concorrer em 2026. Três pesquisas, três perspectivas e um único objetivo: entender quem realmente tem chance de chegar forte em 2026. A nova pesquisa do Instituto Estúdio Pesquisas traz um retrato atualizado da corrida pelo governo do Rio Grande do Sul, e o cenário mostra uma disputa aberta, mas com um nome claramente consolidado na dianteira. O deputado federal Luciano Zucco, do PL, que aparece em primeiro lugar com 18,7% das intenções de voto. Na segunda posição, o ex-deputado estadual Edgar Preto, do PT, soma 15,6%, mantendo uma base sólida entre os eleitores identificados com a esquerda gaúcha. Logo atrás, em terceiro lugar, aparece a também ex-deputada estadual Juliana Brizola, do PDT, com 13,8%, mostrando força do trabalhismo gaúcho. No segundo escalão da disputa, o vice-governador Gabriel Souza, do MDB, registra 5,7%. O deputado federal Covatti Filho, do PP, tem 3,6%. E fechando a lista, surge o atual prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, do PSDB, com 1,8%. Um ponto importante: a pesquisa indica 28% de entrevistados que não sabem ou não responderam, e mais 12,8% que pretendem votar nulo ou em branco. Ou seja, mais de 40% do eleitorado ainda não definiu seu candidato, o que deixa o cenário totalmente em aberto para movimentos futuros. Para o Senado, a Estúdio Pesquisas mostra um quadro ainda mais competitivo, sendo que vale a pena mencionar que nesta pesquisa foram somados o primeiro e o segundo votos, já que em 2026 os eleitores poderão eleger 2 senadores. E quem lidera é o governador Eduardo Leite, do PSD, com 40,9% das citações. Na segunda posição aparece o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, com 34,9%, um desempenho elevado e que sinaliza grande adesão do eleitorado conservador. Em seguida, vem o senador Luiz Carlos Heinze, do PP, com 29,2%, enquanto a ex-deputada federal Manuela Dávila, que atualmente está sem partido, tem 28,2% das intenções de votos. Os deputados federais Paulo Pimenta, do PT, que tem 20,5%, e Sanderson, do PL, que tem 7%, encerram a lista dos candidatos à representação gaúcha no Senado Federal. Além deles, a pesquisa registra 29,9% de eleitores que não sabem em quem irão votar, enquanto 9,4% optaram por votos nulos e brancos, mostrando novamente um alto índice de indefinição. O cenário presidencial entre os gaúchos também foi medido. No Rio Grande do Sul, Lula, do PT, lidera com 32,7%, mantendo uma longa tradição de votos gaúchos no PT. Na segunda colocação, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece com 25,8%, confirmando sua ascensão nacional. Em seguida, Ratinho Júnior, do PSD, tem 8,3%. Romeu Zema, do Novo, marca 5,6%. E Ronaldo Caiado, do União Brasil, registra 2,5%. A pesquisa ainda mostra 13,5% de indecisos e 11,6% de nulos e brancos. Esse quadro indica que, no Rio Grande do Sul, Lula larga na frente, mas com Tarcísio relativamente próximo e capaz de crescer, principalmente conforme a disputa nacional avançar. O Rio Grande do Sul já deixou claro como enxerga o cenário estadual e nacional.
Mas será que o resto do país pensa igual? Antes de seguir, comenta aí. Você acha que o Rio Grande do Sul antecipa tendências nacionais ou vive uma dinâmica própria? Agora, vamos para a pesquisa que realmente mexeu com o tabuleiro. O novo levantamento do GERP, em nível nacional. A disputa nacional segue extremamente acirrada e o Instituto GERP Pesquisas confirma um país dividido entre duas principais forças políticas. No topo, Jair Bolsonaro, do PL, aparece com 37,3% das intenções de voto. Logo atrás, Lula, do PT, marca 35,9%, mantendo um nível elevado de apoio. Na sequência aparecem Ratinho Júnior, do PSD, com 6,4%. Ciro Gomes, que agora está no PSDB, tem 5,9%. Romeu Zema, do Novo, tem 3,3%. E Ronaldo Caiado, do União Brasil, fecha a lista com 2,1%. A pesquisa ainda registra 4,1% de indecisos e 5% que pretendem votar nulo ou em branco. Esse cenário de primeiro turno revela uma disputa bastante polarizada, porém com um detalhe: os nomes alternativos ainda não decolaram, mantendo a eleição nacional concentrada nos dois protagonistas da política brasileira. O GERP também testou 3 cenários de segundo turno, e todos eles mostram margens apertadas, reforçando um ambiente de alta competitividade. No primeiro cenário, Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 47%. Logo atrás, Lula tem 42%. Além disso, 9% afirmam que não votariam em nenhum dos dois, e 2% não souberam responder. Este cenário mostra que, apesar das recentes notícias desfavoráveis, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda mantém sua força. No segundo cenário, a pesquisa mede a força da ex-primeira-dama como potencial sucessora, e o resultado mostra equilíbrio. Lula lidera com 47%, enquanto Michele Bolsonaro vem logo atrás com 44%. Já 7% dos entrevistados afirmam que não votariam em nenhum dos dois, enquanto 2% não souberam responder. Esses números mostram que Michele apresenta desempenho elevado e confirma-se como nome forte no campo bolsonarista. No terceiro e último cenário de segundo turno testado pela pesquisa, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece competitivo. Porém, Lula lidera com 44%, enquanto Tarcísio de Freitas ostenta 43%. Além disso, 9% rejeitam ambos e 4% não sabem. Este cenário mostra uma diferença que está totalmente dentro da margem de erro e mostra que Tarcísio pode ser o nome mais viável da direita para furar a polarização. O Instituto GERP também mediu quem o eleitor identifica como principal nome para liderar a direita, caso Bolsonaro não concorra em 2026. E os números foram os seguintes: Michele Bolsonaro, do PL, é a escolha de 30%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 24%. Eduardo Bolsonaro, do PL, tem 7%. E Flávio Bolsonaro, do PL, fecha a lista com apenas 4%. 25% dos entrevistados afirmaram que nenhum deles deveria suceder Jair Bolsonaro, enquanto 10% não souberam responder. Esse resultado reforça uma mensagem clara: a direita brasileira está dividida entre a liderança simbólica, de Michele Bolsonaro, e a liderança administrativa e técnica, de Tarcísio de Freitas. Do lado oposto do espectro político, o GERP perguntou quem deve ser o nome da esquerda após Lula, e o resultado é o seguinte: o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, foi o mais escolhido, com 24%. Fernando Haddad, do PT, tem 23%. Já o ministro do STF, Flávio Dino, que devido ao cargo atual está sem partido, é a escolha de 9%, enquanto o ministro da Educação, Camilo Santana, do PT, tem 5%. Além disso, 26% não votariam em nenhum deles, e 13% não sabem em quem votariam. Esse resultado
revela um campo progressista fragmentado e sem hegemonia clara, com Alckmin e Haddad praticamente empatados, ambos dentro da margem de erro. Depois desses números nacionais tão apertados, fica a pergunta: quem a própria classe política enxerga como o sucessor de Bolsonaro e o líder da direita? Comenta aí quem você acha que aparece no topo, porque agora vamos revelar o que os deputados e senadores disseram nos bastidores. A pesquisa foi realizada com 107 deputados federais, distribuídos entre 20 partidos, e 27 senadores de 12 diferentes legendas foram considerados parlamentares, da base do governo, da oposição e independentes, sempre respeitando a proporcionalidade entre as bancadas. As entrevistas ocorreram entre os dias 21 e 31 de outubro, conduzidas pessoalmente ou por telefone por uma equipe especializada. O objetivo foi direto: descobrir quem os próprios parlamentares enxergam como o nome mais forte da direita para 2026 e quem deve comandar o campo conservador no próximo ano legislativo. No primeiro cenário, a pesquisa quis saber quem deve concorrer à presidência da República em 2026, pela direita, e o levantamento mostra uma vantagem esmagadora de um nome específico. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é apontado por 56,1% dos deputados como o candidato natural da direita. Um índice tão alto entre parlamentares revela uma confiança estrutural na capacidade de Tarcísio ocupar o espaço deixado por Bolsonaro. Em segundo lugar, mas muito distante, vem Ratinho Júnior, do PSD, com 15%. Michele Bolsonaro, do PL, aparece com 11,2%. Eduardo Bolsonaro, do PL, com 3,7%. Romeu Zema, do Novo, também tem 3,7%. E Ronaldo Caiado, do União Brasil, fecha a lista com 1,9%. Além disso, 8,4% dos deputados afirmam que nenhum desses nomes deve representar a direita em 2026. O resultado destaca uma mensagem clara. Para a Câmara dos Deputados, Tarcísio é hoje o principal herdeiro político do bolsonarismo. A pesquisa também avaliou quem é a principal liderança conservadora já em 2025. Aqui também há uma vantagem expressiva. Tarcísio de Freitas lidera novamente com 48,6%. Eduardo Bolsonaro tem 15%. Michele Bolsonaro é a escolha de 13,1%. Ratinho Júnior tem 9,3%, enquanto 14% acreditam que nenhum deles exerce tal liderança. Mais uma vez, Tarcísio domina, reforçando a percepção de que ele é visto como o personagem central da direita, tanto no curto prazo quanto na corrida presidencial. Para o Senado, o cenário é praticamente o mesmo. Para 55,6% dos senadores, Tarcísio de Freitas deve ser o candidato da direita em 2026. Para 11,1%, Ratinho Júnior deve ser o nome escolhido. Michele Bolsonaro tem 7,4%, o mesmo número de Ronaldo Caiado. Eduardo Bolsonaro tem 3,7% e Romeu Zema não pontua nesse cenário. 14,8% dos senadores dizem que nenhum desses nomes deveria ser o candidato. Aqui, Tarcísio aparece ainda mais consolidado, com índice semelhante ao observado na Câmara e muito superior aos demais nomes. Quando a pergunta muda para quem é a principal liderança conservadora já em 2025, Tarcísio de Freitas também lidera no Senado, com 44,5%, Eduardo Bolsonaro tem 14,8%, o mesmo número de Michele Bolsonaro, enquanto Ratinho Júnior tem 7,4%. Já para 18,5% dos senadores ouvidos, nenhum desses nomes exerce tal liderança. Esse cenário mostra que, apesar de uma leve dispersão, Tarcísio continua na dianteira com tranquilidade. Essa pesquisa com deputados e senadores confirma um ponto-chave. A direita brasileira está se reorganizando e Tarcísio de Freitas surge como o nome dominante em praticamente todos os recortes. Michele Bolsonaro aparece bem posicionada
especialmente como figura simbólica. Ratinho Júnior mantém competitividade e Zema praticamente não aparece como alternativa entre parlamentares. O recado do Congresso é simples e direto. Tarcísio é hoje o principal herdeiro político do espaço ocupado por Jair Bolsonaro, na eleição e na narrativa. E como vimos, nas 3 pesquisas analisadas hoje, o Brasil político já está em movimento. No Rio Grande do Sul, a disputa estadual segue aberta e o Senado aparece com nomes fortes da direita e da centro-esquerda. No cenário nacional, a polarização continua firme, mas figuras como Tarcísio, Michele e Ratinho Júnior mostram que o tabuleiro pode mudar. E no Congresso, o consenso é claro. O pós-Bolsonaro já tem protagonistas, e Tarcísio de Freitas surge como o nome mais consolidado entre deputados e senadores. O que essas pesquisas mostram é simples. 2026 já começou, e a cada nova rodada de dados, o cenário político brasileiro vai ficando mais nítido e, ao mesmo tempo, mais imprevisível.